A paz do Senhor a todos, irmãos. Quero estar lendo um versículo da Palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 23, a nossa meditação, amém? Quero estar explicando essa palavra porque muitos têm lido e relido esta palavra e não têm entendido. Esta palavra ela é bem conhecida e esta palavra que a gente vai ler agora, ela tem que ser traduzida, porque a gente tem entendido esta palavra totalmente errada. Mas vamos lá. Vamos pedir que o Senhor venha iluminar a nossa mente para que a gente venha entender realmente o que essas escrituras querem nos dizer. Amém? Então vamos lá. 11, 23. 1 Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que vos também ensinei. E o Senhor, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: Tomai e comei o meu corpo, que é partido entre vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. E fazendo isso todas as vezes que bebedes, em memória de mim. Porque toda vez que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciará a vinda do Filho do Homem até que ele venha. Então vamos ler, então vamos lá. O versículo da passagem da palavra do Senhor, que é bem conhecido, onde muitas das vezes a gente tem lido esse versículo e não tem entendido. Pois por quê? Porque não é que a gente não tem entendido, porque nos ensinaram assim. Nos ensinaram assim porque foram ensinados assim. E assim vai indo. Um ensina o outro errado e vai ensinando e vai ensinando. Mas hoje eu tô aqui para falar totalmente a verdade. Eu vim falar a verdade. Creia você que, creia você não. Eu vim aqui para falar a verdade, aquilo que Deus está me mandando falar. É assim. A palavra do Senhor vai dizer o quê? Tomai, fazer isso em memória de mim. Muitas igrejas lê só esse versículo, você já notou? Só lê esse versículo para frente, né? Tendo pegado o pão, tendo dado graça, partiu. Só lê esse versículo. Aquele que beber indignamente será condenado. Eles lêem somente esse versículo, meu irmão. Mas ele não lê o contexto da palavra do Senhor. Hoje eu vim ler o contexto e o texto da palavra do Senhor para te dizer realmente a verdade. Não te digo que o teu pastor está te enganando. Quem sabe nem o teu pastor não sabe. Mas hoje eu vim te falar a verdade. Abre a tua Bíblia. Lá no livro de... Aqui no livro de Coríntios mesmo. Aqui no capítulo 11 e no versículo 17. Vê o que diz aí. Vê o que diz aí. Nisso, porém, que vou dizer, não vos louvo. Portanto, ajuntais para melhor... Portanto, não se ajuntais para melhor, mas sim para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vós ajuntais como igreja, entre vós tem que ter dissensões. Em partes eu até creio, em partes eu até acredito. E importa que haja entre vós heresias, para que os sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando se ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e um embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Cristo? Envergonhais aqueles que nada tens? O que vós dissereis? Quer que eu vos louve? Quer que eu vos louve por isso? Olha esse contexto da palavra do Senhor. Eu vou ser bem direto na palavra do Senhor, porque o Senhor está me revelando.
a passagem da palavra do Senhor vai dizer aqui que eles estavam comemorando a Páscoa. A igreja de Coríntios estava o quê? Comemorando a Páscoa. Só que o que? A igreja de Coríntios, elas estavam fazendo isso de modo muito louco. De modo muito louco. Onde o quê? Onde uns comiam, bebiam, se embriagavam, matavam a sua fome, e outros nem comiam, nem bebiam. Então Paulo chegou ali naquele meio e disse: nisso eu não vos louvo. Nisso eu não vos louvo, nisso eu não aprovo, isso eu não decreto, isso eu não digo amém. Era isso que Paulo estava tentando dizer, que aquilo ali ele não estava achando certo. Mas tem um contexto da palavra, que não te explicaram que eles não estavam fazendo a Santa Ceia, eles estavam fazendo a ceia, que era comemorar no dia da Páscoa, não tinha nada a ver com a Santa Ceia, eles estavam comemorando a ceia, que era um jantar. Ceia significa jantar, eles estavam fazendo um jantar. Então uns comiam, uns bebiam, e os outros não comiam nada. Então Paulo foi ali no meio e Paulo disse: nisso eu não vos louvo. Nisso eu não vos louvo, não. Por quê? Porque aquilo que eu recebi do Senhor foi diferente. Só que Paulo não tinha recebido nada de Cristo. Eu já vou entrar nesse contexto. Paulo não tinha recebido nada de Cristo. Mas aqui vai dizer: portanto, envergonhais a igreja de Cristo. Envergonhar aqueles que nada têm. Portanto, comes, bebes, satisfaz. E aqueles que estão do teu lado, aqueles que estão aí do teu lado, nenhuma migalha tu oferece. Então foi aí que Paulo entrou no contexto. É aí que vem o contexto, meu irmão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que Paulo recebeu do Senhor? O que Paulo recebeu do Senhor? Me fala. Paulo não recebeu nada do Senhor, mas Paulo usou um exemplo. Paulo usou o exemplo daquela noite da qual o Senhor foi traído para mostrar. Vamos lá? Então Paulo entrou naquele contexto e disse: Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, partido entre vós. Fazei isso em memória de mim. O que Cristo estava tentando dizer? O que Paulo estava tentando dizer através desta palavra? Vocês comem, vocês bebem e não dividem. Você entendeu errado. Porque quando o Messias falou para os 12 ali, ó, quando o Messias partiu o pão e disse: fazer isso em memória de mim. Ele estava falando em partir, ele estava falando em dividir, ele estava falando em compartilhar, ele não estava falando em comer. Você não viu o que Jesus falou? Partiu o pão, partiu, dividiu e disse: fazer isso em memória de mim. Era isso que Paulo estava tentando explicar pelaquela igreja. Porque eles pegavam e comiam e bebiam e não partiam. Mas naquela noite o Senhor fez diferente. Naquela noite o Senhor nos mostrou o que o Senhor estava fazendo. O Senhor estava partindo o pão, dividindo e dizendo: fazer isso em memória de mim. Cada vez que a gente divide, cada vez que a gente parte. É isso que Jesus estava tentando nos explicar. Quem te lembra é Jesus. Até que ele venha. Ali mais para baixo vai dizer: fazer isso até que ele venha. Partilhar, dividir até que o Senhor venha. Você não está entendendo, você está tomando a ceia, você está fazendo coisa errada. Muitos têm te falado que você tomou em pecado a Santa Ceia, tomou indignamente, mas tomar indignamente não quer dizer isso. Indignamente é você comer, você beber e você não lembrar do seu próximo. Essa que é a verdadeira verdade. Porque quando Jesus morreu naquele dia, ele partiu o pão e disse: tomar e partir, dividir. E quem sabe você está fazendo isso? Partir o pão, dividir. Quando bebeis o cálice, em memória de mim, dividir. O senhor estava falando em dividir. Por isso que Paulo entrou nesse contexto, porque aquela igreja estava fazendo tudo errado.
Paulo não estava ensinando como é que fazia a Santa Ceia do Senhor. Paulo não estava ensinando como é que fazia a Ceia do Senhor. Estava advertindo que não era para fazer aquilo. Porque Paulo vai dizer ele na palavra: portanto, quando se ajuntarem num lugar como igreja, não é para comer o corpo. Não é para comer a ceia do Senhor. Não é. Você precisa de quê? De óculos para enxergar isso que está na sua cara. É difícil. Eu até aprender, eu até acreditar nessas coisas. Foi difícil, foi estudo. Mas o Criador me deu a luz e me iluminou. Por isso que eu te falo, irmão, saia. Saia enquanto é tempo. Porque você sabe que vós sois o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo eu quero trazer para outro vídeo. Mas eu quero deixar essa palavra, eu quero falar essa palavra. Portanto, partiu, dividiu. E a gente tem pensado, a gente entendeu tudo errado. A gente entendeu que era pra gente comer em memória dele, mas não era em comer, era partir. Cada vez que a gente dividia, quando a gente bebia, dividia. Assim que a gente tá lembrando Jesus. Até que ele venha. É isso. Por isso que Paulo dizia: eu não vos louvo, tá envergonhando o que não tem. Aquele que não tem nada para comer, você está envergonhando. Então, por isso que Paulo entrou nesse contexto e mostrou. Tenta entender, meu irmão. Esta é a verdade da palavra do Senhor. Quando o Senhor estava falando da Santa Ceia, ele estava usando outro sentido, em partir, dividir, fazer isso até que ele venha. Porque quando a gente come, irmão, quando a gente come, não lembra do nosso próximo, quem sabe a gente vê o nosso próximo ali do nosso lado, pedindo. E nós não se compadecemos daquilo, meu irmão. Isso realmente é não ter